Vamos dar início agora ao capítulo 7 do nosso livro-texto, a semântica da lógica de predicados. Então, nos últimos vídeos, no vídeo aula 1, discutimos sobre a sintaxe da lógica de predicados. O que é a sintaxe? A forma de se escrever, a escrita que é reconhecida na linguagem da lógica de predicados. Então, nós vimos o que era o alfabeto, o que eram as fórmulas, os componentes do alfabeto, que eram os termos, as proposições, os conectivos, o quantificador existencial, o quantificador universal. Discutimos o que são os termos, funções e predicados. Agora, vamos entender como aplicar esse alfabeto na leitura, na interpretação, na contextualização dos predicados. Então, vamos dar início à nossa aula. O primeiro passo é termos uma visão informal das interpretações, que é o item 7.2 do livro-texto. As interpretações analisadas de forma informal. O primeiro elemento que vamos interpretar de maneira informal da lógica de predicados é o próprio predicado, que possui a seguinte notação: Q de X, ou Q de A, etc. O que é interpretar um predicado? Nosso primeiro exemplo vai ser verificar se um número é par ou não. Então, a minha interpretação Q de X vai ser identificar se um número é par. Se o número for par, ele vai me retornar verdadeiro. Caso contrário, vai me retornar falso. Toda interpretação em cima de um predicado tem como primeiro passo estabelecer o domínio da sua interpretação. Neste caso, eu quero verificar se x é uma variável que identifica um número natural. No momento que eu digo que x é um número natural, eu estou definindo o domínio da variável aplicada. Da mesma forma que eu tenho variáveis, eu posso também ter constantes, como a, b, como vimos em aulas anteriores, são constantes. E o que é interpretar uma constante? Interpretar uma constante me retorna o valor daquela própria constante. Desta forma, se o A é o valor 4, interpretar A vai se retornar o valor 4. Agora, interpretar o predicado em cima da constante vai me retornar o valor verdadeiro, porque 4 é par. Se o valor não fosse 4, mas se fosse 5, interpretar a constante 5 retorna 5. Agora, interpretar o predicado em cima da constante vai me retornar falso, porque 5 não é par, que é o que está mencionado aqui no nosso livro-texto. Observe que, como o predicado me retorna um verdadeiro ou um falso, eu posso fazer combinações nas interpretações das fórmulas utilizando os conectivos. Por exemplo, I de Q de A ou Q de B, I de Q de A e Q de B, I de Q de A implica em Q de B. Então, eu fujo da sintaxe, eu fujo da análise sintática e agora entro no campo da interpretação. O I de Q de A ou Q de B é verdadeiro porque se eu tomar o A como um número par, ele vai retornar verdadeiro. Se eu tomar um B como um número
ímpar, ele vai me retornar falso. Então, do ou, eu tenho um verdadeiro. De um e, eu tenho um falso. E um verdadeiro implicando em falso, eu vou ter como interpretação um falso. No nosso segundo exemplo, nós vamos mudar a interpretação de um predicado em identificar se um aluno é inteligente. Ora, observe que agora eu mudei o domínio da interpretação. Eu saí agora do conjunto dos números naturais e identifico o x como um aluno de computação. Então, se eu sei, por exemplo, que Zé é um aluno inteligente, interpretar se Zé é inteligente vai me retornar verdadeiro, dado que A é igual a Zé, que tem média maior do que 9. Se eu tenho Ana, cuja média é menor do que 5, interpretar que de B vai me retornar falso. Ela não é considerada inteligente, neste exemplo. Tá? E, novamente, interpretar uma constante me retorna o valor daquela constante no domínio, né? Então, interpretar A vai me retornar Zé, interpretar B vai me retornar Ana. Desta análise, temos algumas conclusões preliminares. Para interpretar um átomo como P de x, eu tenho que definir o domínio daquela interpretação. Então, para eu interpretar um predicado, eu tenho que saber o domínio daquele predicado. O resultado da interpretação de um átomo é verdadeiro ou falso. O predicado ele é um átomo. 3. O resultado da interpretação de uma constante é um elemento do domínio. 4. Os átomos podem ser combinados utilizando conectivos e a interpretação das fórmulas obtidas segue as ideias da lógica proposicional. E 5º, o símbolo P é um objeto sintático que pertence ao alfabeto da lógica de predicados. Por outro lado, I de P de x é um objeto semântico que pertence ao conjunto verdadeiro ou falso. Então, pessoal, interpretar de maneira informal um predicado envolve reconhecer o contexto onde aquele predicado está aplicado. E lembre-se, todo predicado me retorna verdadeiro ou falso quando interpretado. Vamos ao próximo elemento, que são as funções. Então, a próxima interpretação que vamos comentar é em cima do conceito de função. Vamos tomar como primeiro exemplo o universo dos números naturais e definir f de x como o sucessor do número x. Logo, interpretar f de x vai ser igual ao número sucessor de interpretação de x. Logo, se tomarmos A igual a 3, B igual a 5, interpretar a função de A vai ser o sucessor da interpretação de A, que é igual ao sucessor de 3, que sabemos que é o número 4. Utilizando a mesma
o mesmo raciocínio. Interpretar a função em cima de b vai ser o sucessor de 5, que é o número 6. Observe que eu posso aplicar funções chamando funções. Semelhante a como eu faço na programação, semelhante a como eu faço na escrita matemática. Vejam alguns casos. Eu estou interpretando a função da função da função da função de A. Então, eu aplico 4 vezes a chamada de função em cima desta constante A, que no caso do livro ele chamou de 1. A para o livro é 1. Logo, eu estou aplicando 4 vezes a função em cima de 1, vai me retornar 4. Certo? Mas, será que eu posso aplicar na interpretação de funções construções como essa? Função de A ou função de A? Ou interpretar função de A implica em função de A? Neste caso, na leitura de uma função, usar conectivos não possui valor semântico. Está errado. Porque uma função, diferente de um predicado, ela retorna um valor. Já os conectivos, eles só devem trabalhar com os valores verdadeiro ou falso. Então, eu não posso aplicar conectivos na composição de funções. Somente na composição de predicados. No exemplo 7.4, a função de x ela é interpretada como sendo o pai da pessoa x. Então, semelhante ao predicado, eu mudei o contexto da minha interpretação, o universo do domínio da variável x. Então, se eu tomar a interpretação de função de A igual ao pai de Zé, então, interpretar a função da função de A é reconhecer, identificar quem é o pai de Zé. O resultado da interpretação de um termo, que é o resultado de uma função, novamente, é um elemento do domínio da interpretação. Por isso, de novo, não há sentido eu utilizar conectivos na construção encadeada de funções. O que eu posso ter são funções chamando funções, como a gente reconhece na matemática, como a gente reconhece na programação. Podemos, então, concluir que, para interpretar uma função como f de x, eu tenho que definir o domínio da interpretação. 2. O resultado da interpretação de um termo é um elemento do domínio, ou universo da interpretação. 3. Os termos não podem ser combinados utilizando conectivos, como ocorre com os átomos. Por quê? Porque os átomos retornam um valor verdadeiro ou falso. 4. O símbolo F é um objeto sintático que pertence ao alfabeto da lógica de predicados. Por outro lado, interpretar a função de x é um objeto semântico que pertence ao domínio da interpretação e, diferente dos predicados, interpretar uma função é, em cima do domínio DI, da interpretação, retornar um elemento do domínio DI. Interpretação é o contexto semântico da lógica. Interpretação é um objeto semântico na lógica, seja de predicados, como a lógica proposicional. Enquanto a interpretação de uma função retorna um elemento do domínio, a interpretação de um predicado, como já foi mencionado, me retorna o valor verdadeiro ou me retorna um valor falso. Coloquem isso na cabeça de vocês. Interpretar uma função é retornar um elemento do domínio daquela interpretação. Uma forma de interpretar
incorretamente é caso a função retorne um elemento que não pertence ao domínio. Isso é um erro semântico. Então, se tomarmos o exemplo dos números naturais e interpretar a função como a função raiz quadrada, se tomarmos o elemento a, cujo valor é 20, interpretar a raiz quadrada de 20 vai me retornar um elemento que não está no conjunto dos números naturais. Logo, essa interpretação ela é incorreta. A interpretação de função tem que me retornar um elemento do domínio daquela interpretação. Se o domínio são os números naturais, então o elemento a ser retornado deve ser um elemento natural. Da mesma forma, se o domínio é um número natural, eu não posso ter como uma constante um aluno que pertence a um outro domínio. Então, tem que estar bem definido na interpretação de uma função o seu domínio, porque é dentro do domínio da interpretação que a função vai retornar o seu elemento.